Aqui em eletroeletrônica, né, eu deixei numa parte que a gente já tinha visto, que é a parte de como é produzida a eletricidade, e a gente comentou, né, de atrito, calor, luz, magnetismo, pressão e reação química. Então, 6 processos de geração de energia elétrica. Ok? Alguém não estava na aula passada, que perdeu esse conteúdo? Claudinei, Marco, Natan, Rafael, Robert. Eu não estava, professor, devido a ter ficado até mais tarde no trabalho. É, então vou recapitular bem brevemente para a gente seguir, tá bom? Lembro, sim, lembro. Tranquilo. Como é produzida a eletricidade? Como assim, como é produzida a eletricidade? Não vem da usina hidrelétrica? Calma, né? A gente vai abordamos o assunto um pouco mais, né, profundo, né? Porque a energia elétrica, o conceito que vimos desde o princípio, é o movimento de elétrons, né? Então, o que causa esse movimento de elétrons, né? Então, a pergunta não seria como seria produzida a eletricidade, mas o que determina que esses elétrons se movimentem entre os corpos, tá? Então, a gente viu que por atrito é uma maneira, tá? Quando a gente atrita uma régua, né, no cabelo, a gente cria uma força estática. Isso daí também, né, é uma forma de gerar eletricidade, só que uma eletricidade estática, tá? Nós vimos que o próprio calor em certos materiais produz um movimento de elétrons, tá? É um outro fator também. O terceiro, a luz, né? A luz ela é composta por eletromagnetismo e também partículas, né? Então, ela é bem distinta entre, né, os nossos elementos, né? Então, ela consegue também excitar alguns materiais e gerar esse deslocamento de elétrons, né? Por exemplo, aí nós comentamos da tecnologia fotovoltaica. O que é uma tecnologia fotovoltaica? É uma maneira de gerar energia elétrica utilizando, né, essa radiação da luz solar, tá? Que ela emite esse fóton excita o material, tá? O material gera uma corrente elétrica e a gente consegue aproveitar. Problema que a gente já havia discutido. A gente consegue gerar mais facilmente do que armazenar, tá? Por quê? Para armazenar, a gente entra lá no 6. Né? Então, do 3 eu pulei lá para o 6. Por que para o 6? A gente consegue armazenar energia elétrica muito facilmente por reação química nas baterias, tá? Nas pilhas, ok? Então, pilhas, baterias são exemplos de reação química que gera energia. E a gente pode pegar energia, né, e transformar, armazenar numa reação química. É o caso das baterias de lítio, né? A gente consegue aplicar uma tensão nelas, fazer uma reação química, né, oposta àquela que gera energia elétrica. Ou seja, eu teria uma pilha recarregável, tá? Ok? Então, a bateria recarregável, né, seria interessante para trabalhar junto com a luz. O número 4, né, magnetismo. Magnetismo vem de ímãs, tá? Quando a gente lembra ímãs, a gente lembra de polo, né? Os polos, né, que positivo e negativo, né, geram um campo eletromagnético, tá? Quando eu movimento um metal nesse campo eletromagnético, eu gero corrente elétrica. E é isso que a gente faz numa hidroelétrica, por exemplo, numa termoelétrica, qualquer gerador, né, funciona no princípio do magnetismo para gerar eletricidade.
tá? Pressão é uma maneira também peculiar de gerar energia elétrica. Certos materiais, quando são pressionados, né, eles liberam elétrons. Tá? Esses materiais, até alguns deles são conhecidos como piezoelétricos. Os materiais piezoelétricos são aqueles que, por exemplo, nós utilizamos nos sensores, nos cabeçotes do aparelho de ultrassom. Então, o que é aquele cabeçote? É um cristal piezoelétrico, que quando ele recebe uma vibração, que aí no caso está representando a pressão, ele cria uma certa tensão elétrica ali, né? Uma correntinha elétrica bem sensível, né? Mas um aparelho eletrônico apropriado consegue captar esse sinal elétrico e converter conforme, né, a calibração da máquina para ali o que a gente precisa saber, que no caso ali seria uma espessura, né, uma descontinuidade, alguma coisa que permitiu que esse material vibrasse, tá? Então a gente viu atrito, né? O calor gerando energia elétrica, movimento de elétrons, a luz, né? Principalmente o fotovoltaico, né? Fotoemissão e fotocondução são maneiras que a luz gera energia elétrica. O magnetismo seria as bobinas magnetizadas em movimento, porque magnetismo sem movimento não gera energia elétrica, gente. Né? Se eu só aproximar o magnetismo de um fio e deixar lá parado, não gera. Ele tem que ficar em movimento para poder gerar o magnetismo, ok? Para gerar a corrente elétrica, aliás. A pressão, né, dos materiais, né, alguns cristais, quando ao receberem pressão, geram energia elétrica, não aquela energia elétrica necessária para um trabalho de movimentar um motor, por exemplo. Né? É uma coisa sensível, mas tem a sua utilidade. A eletroquímica, muito utilizada, né? Principalmente aí nas tecnologias móveis, tá? Então, qualquer celular, né, qualquer coisa móvel precisa de uma fonte de energia. Como que a gente consegue, né, uma fonte de energia para esses aparelhos? Através de uma bateria eletroquímica, tá? Que a gente consegue recarregá-la, tá? Essas pilhas também, né, dentro de algumas didáticas, podem ser chamadas de acumuladores, né? São pilhas e baterias, tá? Tranquilo? Podemos seguir então? A próxima aula fala de curto-circuito, que é uma palavra que a gente escuta muito falar. Oh, teve um curto-circuito lá numa casa, não sei o que, né? Teve um curto-circuito no meu aparelho, né? A minha máquina está em curto-circuito. Por exemplo, eu acho que meu chuveiro está em curto-circuito. Por quê? Porque meu disjuntor desarmou. Né? E o que acontece? Quando acontece um curto-circuito, né? É interessante essa palavra, né? Curto-circuito. Por quê? Né? Normalmente, ou em eletrônica, né? Ou em instalações elétricas, nós trabalhamos com circuitos, tá? Então a gente vai ver circuitos de corrente contínua, quando a gente está falando em eletrônica, é muito mais fácil, né? Trabalhar com corrente contínua, né? Não é regra fixa, né? Mas é muito comum em eletrônica a gente trabalhar com corrente contínua. E quando a gente fala em instalações elétricas, a gente trabalha com corrente alternada, tá? A fonte de energia. A fonte de energia, no caso aqui, né, a gente pode considerar qualquer uma daquelas lá, né? Mais comum, né? Ser uma fonte, uma bateria, no caso aqui, como a gente está falando de eletrotécnica, né? Imagine que aqui eu tenho uma bateria com dois polos.
né? Um negativo e o outro positivo, tá? Ok? E o que acontece com o circuito de uma bateria? Quando eu interligo ele no aparelho, né, tem uma chavezinha aqui, tá? Do aparelho, que ele vai funcionar dentro do aparelho, né? Vamos supor que é um DVD, né? Um DVDzinho, sei lá, né? Um aparelhinho, né? Tem uma luzinha que acende, está num circuito, numa parte do circuito. Tem um motorzinho que aciona alguma coisinha lá, né? Uma portinha que abre, tem outra linha de circuito. Tem um efeito sonoro, está em outro circuito, né? Internamente, eu vou ter vários componentes eletrônicos, né? Que orientam essa corrente elétrica que está passando da fonte de energia, né? Que eu consigo fazer o meu trabalho, né? Executar a ação no aparelho, tá? Mas porventura, né? Cada item desse, lâmpada, né? Motor, alarme, eletrodoméstico, representa uma carga, tá? De trabalho, tá? Ou seja, a corrente, para passar por ali, ela tem que ter, né, uma tensão ali, né? Para empurrar essa corrente, esses elétrons, né, para passar ali. Então, a tensão da fonte de energia, essa corrente que a gente está falando até agora, ela é dada pela letra I, né? É os elétrons que percorrem, né? Todos os circuitos internos. Para ele passar da lâmpada, ele vai precisar de uma tensão. O que é a tensão? A tensão é dada em volts, tá? Eu preciso ter uma tensão adequada para que os elétrons consigam atravessar a lâmpada, que é um trabalho que eles vão executar. Então, pode ser que essa lâmpada eu preciso de 5 volts para que esses elétrons passem por ela e acenda, e ela execute a sua atividade. O motor pode ser que eu precise de 12 volts de tensão para que ele funcione, entendeu? O alarme, eu precisaria, sei lá, de 1 volt, já acionaria o alarme, tá? Ou seja, cada elemento desse, né, vai ter a sua carga de tensão apropriada. Se eu colocar num circuito de 5 volts uma lâmpada de 50, é claro que ela não vai acender. Entendeu? Não vai acender porque a lâmpada exige um trabalho muito maior. Ela exige, né, que a tensão seja maior. Tá? E o que acontece então, né, quando eu tenho um circuito sem nenhuma carga? Quando eu tenho um circuito sem nenhuma carga, tá? É como se fosse uma rodovia sem pedágio. Não tem trabalho para passar. Passa reto. Então, quando acontece um curto-circuito, seja interno, né, ou seja numa residência, o que acontece é que a energia elétrica, a corrente, ela vai circular por um caminho sem nenhuma dificuldade. Você pode pôr quase como zero aí, tá? A carga. Não tem um trabalho para executar, então ela percorre o circuito, né, livremente. Ou seja, a tensão começa a empurrar esses elétrons simplesmente para eles ficar circulando ali. Tá? Isso aumenta muito a corrente, porque não vai ter uma queda de tensão no trabalho. Quando eu tenho uma lâmpada, um motor, alguma coisa, eu vou ter uma queda de tensão ali, né? E eu não vou ter essa queda de tensão se o circuito estiver ligado diretamente entre os polos negativo e positivo, tá? Ela vai circular livre, tá? É isso que é um curto-circuito, ou seja, é um caminho, é um atalho que a corrente faz, né? Para concluir,
né, o circuito entre o polo negativo e entre o polo positivo, porque é isso que a corrente vai ter que fazer. Tá? Ela vai sair, né, do negativo e vai para o positivo. Né? Os elétrons saem de onde está negativo e tendem a ir para o polo positivo. Tá? Se ele não encontra nenhum trabalho a ser executado, né, eles circulam, né, numa velocidade bem maior. Tá? A tensão empurra esses elétrons, né, 100%. Essa corrente, né, ela tem uma tendência de aumentar muito. E é por isso, né, que esse fusível aqui, ó, ou o disjuntor, quando a corrente aumenta muito, né, ele tem a função de desarmar. Ou seja, na verdade, esse fusívelzinho, né, imagine que tem um fiozinho aqui, ó, que se passar muita corrente por ele, ele rompe, ele aquece e se rompe. Para quê? Para prevenir, né, que a corrente trafegue livremente por um caminho sem carga alguma, ou seja, por um caminho de curto-circuito. Então ela pega um atalho. Tá? Então o curto-circuito é breve, só tinha isso mesmo. Né? Aqui falando só um pouquinho de unidades de medida elétrica, né? Porque a gente está falando de, né, eletricidade, então como que a gente mede essa eletricidade? Né? Quando a gente está falando de eletricidade, a gente está falando de carga elétrica. Se a gente fala de carga elétrica, a gente está falando de Coulomb. Tá? O Coulomb, ele é dado, né, um Coulomb, né, ele é definido por uma quantidade de elétrons. É claro que eles não foram lá e pegaram, né, não dá para ver elétrons, viu, gente? Nem no microscópio dá para ver. Tá? Eles tentam deduzir, né, matematicamente. Então, né, pelas relações matemáticas, sabe que um Coulomb, né, 6,28 vezes 10 a 18 elétrons, ou seja, partículas. É muita partícula. Tá? Isso é dentro da teoria. Na prática, nós não utilizamos Coulomb. Pelo menos creio que vai ser raro vocês trabalharem com algum procedimento, tá? Que vocês vão trabalhar em Coulomb. Mas o Coulomb está relacionado com a eletricidade, ok? E a força eletromotriz que faz os componentes, né, funcionarem. Tá? Então, um Coulomb, né, aliás, 1 volt, quando a gente fala em volts, 1 volt, o que é 1 volt? Eu acabei de falar, para movimentar né, um aparelho, um motorzinho lá, precisava de 12 volts. Ou seja, né, se eu for relacionar com o Coulomb, né, eu estou falando que 12 volts é a minha força eletromotriz, né, para movimentar aquele motor, que vai precisar de uma carga de elétrons, de 1 Coulomb, para produzir 1 joule de trabalho. Ok? Então, 1 volts, né, seria 1 Coulomb produzindo 1 joule de trabalho. Tá? Isso dentro dessa teoria, né? Na prática, a gente só tem que saber que, né, a tensão, né, está relacionada com vamos falar, né, genericamente, de uma força que empurra os elétrons para fazer alguma ação no equipamento. Seja uma ação para aquecer, né, para rotacionar, entendeu? Ou para resfriar, se for um refrigerador, sei lá. Tá? Ou para iluminar, se for uma lâmpada. Tá? Então, todo equipamento que usa elétrons, né, produz trabalho. O contrário da corrente do curto-circuito. O curto-circuito, né, é o caso de eu ter nada de trabalho, ou seja, 0 joule. E eu tenho uma voltagem, né, induzindo uma corrente elétrica altíssima. Ok? Deixa eu ver aqui, só um minutinho.
para concluir, né, isso com a tensão elétrica. Então, 1 volts, né, é 1 coulomb produzindo 1 joule de trabalho. E 1 ampere, portanto, é 1 coulomb por segundo. Tá? A amperagem, né, ou corrente elétrica, que é o correto, né, é quando 1 coulomb passa em 1 segundo. Tá? Ou seja, 6,28 vezes 10 elevado a 18 elétrons passaram na fiação em 1 segundo. Quanto que eu tive? Tive 1 elétron. Aliás, desculpa, tive 1 ampere. Tá? Ok? Então, isso daí é uma relação de carga elétrica com o que a gente vai abordar. Basicamente, a gente vai abordar simplesmente volts e amperes e resistência. Tá? O Coulomb, né, o Coulomb, no caso aqui, né, é o princípio da carga elétrica. Né? Ele é muito utilizado quando a gente está fazendo avaliações de sistemas estáticos, alguma coisa assim. Tá bom? Acho que não vale a pena você se fixar muito nesses detalhes por enquanto. Pode ser que tenha um exercício ou outro, né? Mas o importante é a gente saber certinho o que é tensão, corrente e resistência. Beleza? Beleza, aqui a gente entra nos efeitos produzidos pela eletricidade. Tá? Então nós vimos, né, como que se produz a eletricidade, né? 6 processos para se produzir eletricidade. E agora é o contrário, tá? Então a gente viu atrito, né? A luz, a pressão, várias maneiras de se associar à criação de eletricidade. O contrário é a gente pegar a eletricidade e transformar em alguma coisa. Tá? Por exemplo, né? Produzindo uma reação química pela eletricidade. Tá? Se vocês vão tentar relacionar com alguns fatos, né, que às vezes pode ser conhecido, que vocês lembrem. Já viram falar que não sei aonde, na Bahia, não sei aonde, criaram um carro movido a água? Já viram? Alguém Sim, lembra de eu uma ouvi falar. reportagem desse tipo? Já. Eu vi isso aí outro dia. Olha só o princípio, gente. O princípio do carro movido a água é o seguinte. Se a gente dá um choque na água, entre aspas, a grosso modo, tá? A gente circula uma corrente elétrica na água, a gente cria um processo que chama eletrólise, tá? A gente consegue separar o hidrogênio, porque a água é H2O, certo? A gente consegue separar o hidrogênio que está na água. E o hidrogênio, ele é combustível. E também tem o oxigênio, que é combustível. Tá? Então, poderia, né, se os nossos, né, empresários quisessem investir no motor, no carro a água, faz tempo que existe esse conhecimento. Isso aqui é antigo, viu, gente? Eletrólise é uma coisa antiga. Tá? Poderia ser feito, mas muita reportagem dessas é fake, viu? É tudo mentira, tá? Mas existe princípio lógico na situação, tá? Então, a eletrólise, você quebra as partículas de água, tá? E cria gases. Esses gases podem ser utilizados como combustível. Tá bom? É uma primeiro exemplo do uso da eletricidade, né? E um efeito que ela gera. Ou seja, o primeiro efeito que a gente viu, a eletricidade pode gerar uma reação química. Ok? E isso ioniza a água também. Tá? Segundo, tá? A eletricidade, né, ela pode produzir pressão. É o contrário, a gente viu que pressão gera eletricidade, mas a eletricidade também gera pressão. E aonde que a gente verifica isso? Nos alto-falantes. Tá? Então também
vem de um sensor piezoelétrico, tá? Quando estimulado, ele vibra e você consegue gerar ondas sonoras. Então, lembra quando a gente fala em pressão aqui, gente? Tanto na geração de energia elétrica e agora ao contrário, quando a eletricidade gera pressão, está relacionado a ondas mecânicas, tá? As ondas mecânicas, né, têm uma característica de vibração, que é um tipo de pressão, tá? Então, a eletricidade pode gerar pressão e a gente domina um pouquinho também da técnica faz um bom tempo, né? De transformar a eletricidade em som. É por isso que nasceu a telefonia também, ok? Vitrola, lembra lá, né? Também é um caso ali, né? Transformar ali, usar um cristalzinho piezoelétrico, né? Um disco de vinil, né? Codificado ali nas saliências, né? Ele recebe, a agulha recebe as vibrações e transforma em som, tá? É o princípio também, né? Dos discos fonográficos, tá? Alguém tem vinil ainda? De vez em quando alguém tem aí, Ah, meu até pai junta muito isso. é. Tem, A tem gente não. aparelho novo, até que é retrô, né? Tem uns aparelhos que é novo, retrô. Terceiro item, né? Pela eletricidade a gente pode gerar calor. Lembra que a gente falou que o calor aplicado em certos materiais gera eletricidade, né? Por outro lado, a eletricidade gera calor e isso a gente bem sabe, né? E aproveitando adequadamente, né? A gente pode utilizar a eletricidade em certos materiais, que a gente chama de resistência, né? E eles liberam calor, né? Então, torradeira, ferro elétrico de passar roupa, né? Fornos e fogão elétrico, uma cafeteira elétrica, né? Tem várias maneiras aí de se gerar calor pela eletricidade, tá? Ok? Aí é tranquilo. Nosso chuveiro é um exemplo disso, né? Aquelas lâmpadas antigas, né? Elas tinham dois princípios, né? Eu usava o quarto que a gente vai comentar aqui, produção de luz pela eletricidade, mas também produzia muito calor, né? Então, se a gente gera calor pela eletricidade, uma coisa útil também é usar a eletricidade para produzir luz. O primeiro, né, primeiro princípio para se transformar energia elétrica em luz foi usar certos materiais que, quando percorrido por uma corrente elétrica, eles liberam luz, né? Por exemplo, tungstênio, né? O filamento dele, né? Quando percorrido por uma corrente, ele se aquece a certo ponto, que também emite luz. Ele aquece e emite luz. E isso dava uma potência muito grande. Ou seja, eu tinha uma lâmpada de 100 watts, 150 watts, 200 watts, né? Que era um desperdício de energia, porque eu queria só luz, mas ele também gerava calor e eu precisava fornecer energia para ambos, né? Porque senão não ia ter a luz. Sistemas modernos. O sistema fluorescente, tá? As lâmpadas fluorescentes, elas funcionam da seguinte maneira. Elas não geram tanto calor, tá? Porque ela não precisa passar por um filamento. É um gás ionizado dentro da lâmpada. Aliás, né, um dos gases lá, um dos elementos que tem lá é o fósforo e o mercúrio, tá? O mercúrio evapora e consegue conduzir por dentro do tubo, né, a corrente elétrica. Não é o mercúrio que ilumina, é o fósforo que se torna, né, fluorescente. Por isso que a lâmpada chama fluorescente, tá? E tem alguns outros elementos, mas esse é o básico, tá? Mais um princípio de transformar energia elétrica em luz. Certos materiais, né,
aliás, diodos, né? Ao serem percorridos por corrente elétrica, eles emitem luz. Então, tem diodos emissores de luz. A sigla LED, né? Diodos emissores de luz, né? Então, a gente consegue ter hoje essa tecnologia bem fácil também, né? Só percorrer uma corrente bem levinha nesses elementos, eles já iluminam. E é uma tecnologia, né? Esse material, né? Também é feito do silício. Nosso país tem muito também, né? Pena que vai tudo para o exterior, a gente compra tudo, né? Manda o bruto para lá, e a gente compra a tecnologia já feita de outros países, tá? Então, eletroluminescência, fosforescência, né? Fluorescência, são exemplos de a gente usar a eletricidade para produzir luz. Por outro lado, né? Se o magnetismo gera eletricidade, a eletricidade também gera magnetismo. Tá? É um caso ilustrado aqui, por exemplo, né? De um fio percorrido por uma corrente elétrica. Tá? E a gente tem componentes eletrônicos também, né? Bobinas, que alimentadas por uma corrente elétrica, ela magnetiza. Tá? No caso dos motores, por exemplo. Tá? A gente usa a eletricidade para magnetizar as bobinas internas de um motor, né? E aí criar um movimento. Mas primeiro a gente teve que magnetizar. E o que a gente usou para magnetizar? A eletricidade. Tá? E o interessante do motor é que é o mesmo princípio de um gerador. Tá? O motor e um gerador é muito parecido. Os dois têm bobinas, né? A diferença é o seguinte, que no motor eu uso a eletricidade para gerar energia de movimento, gera o magnetismo em cada bobina, e o magnetismo vai gerar, girar o eixo. Tá? No gerador, eu uso uma outra força qualquer, né? Seja o vapor, seja, né, a força hidráulica da água. Eu rotaciono o eixo, eu giro o eixo, né, vai girar as bobinas magnéticas, né, e vai gerar energia elétrica. É o movimento contrário, tá? É o contrário de um motor. Algum comentário, pessoal? Entenderam aqui as utilidades básicas da eletricidade? Tranquilo? Então vamos seguindo. Tem os exercícios, né? Que vocês ficam à vontade aí para fazer. E depois a gente entra numa parte interessante aqui, tá? Primeira lei de Ohm, né? Então, o que a lei de Ohm relaciona, né, é a corrente elétrica, a tensão e a resistência. Essa resistência representa uma carga, tá? Que pode ser um aparelho elétrico ligado ali na força, uma lâmpada, né? Um equipamento qualquer. Ou seja, não é um curto-circuito, tá? Então, esse George Simon Ohm, né? Ele fez várias experiências comparativas para chegar nessa fórmula, tá? Então ele foi, né, comparando, né, a tensão, a corrente, né, e chegou numas fórmulas, né? Cada material ele viu que tinha uma certa proporcionalidade, e essa proporcionalidade, né, era a própria resistência do material. Ela só mudava se mudasse o material. Tá? Então, toda vez que ele media uma tensão e media uma corrente, depois mudava a tensão
e media de novo a corrente, dava a mesma constante, né? Então, o que ele fez aqui? Tá vendo aqui, ó? No primeiro caso, ele mediu um valor de tensão e outro de corrente. Beleza, deu um valor R. Aí, beleza, ele foi para um segundo caso. Mediu de novo a tensão, mediu de novo a corrente. Outra tensão e outra corrente. Dividindo as duas, deu a mesma constante. Terceiro item, mais uma vez ele mudou a tensão, teve outra corrente, dividindo os dois, chegou no mesmo valor. Então, ele relacionou isso, né? O material tem uma constante, que é a sua resistência. Então, o ouro tem uma resistência, o cobre tem uma resistência, o alumínio tem uma resistência. Cada material, né, tem uma resistência apropriada. Tá? Ok? E por causa disso, ele viu que essa resistência, com essa resistência variando ela, a gente consegue controlar a tensão e a corrente. Por isso que a gente criou resistores. Tá? Os resistores, eles controlam, né? A gente consegue controlar a tensão e a corrente dentro de um circuito. Tá? Isso foi bem interessante, né? Manipular os valores internos da corrente permite que a gente utilize a porção correta, apropriada para executar as atividades internas. Tá? Então, a corrente elétrica, né, em um condutor metálico é diretamente proporcional à tensão aplicada em seus terminais. Claro, né, tem algumas coisas que podem interferir, como, por exemplo, a temperatura. Tem que ser a mesma, né? E outras grandezas físicas, como pressão, por exemplo, né? Tem que ser constante, para não interferir nessa relação. Tá? É aquela fórmula que a gente vem trabalhando, né? O que ele descobriu? Que a tensão é igual à resistência multiplicada pela corrente. E dessa fórmula aqui, né? A gente vai ver que, né? Se eu quiser saber só a resistência, né? Eu sei que vai ser a minha tensão e o I que está aqui vai passar dividindo. Isso aqui é matemática básica. Tá? Se eu quiser saber só a corrente, né? Aí eu vou ter o I aqui, né? E a tensão que está do outro lado, e a resistência que vai passar dividindo. Tá? Então, dessa fórmula, a gente vai trabalhar corrente, as relações entre corrente, tensão e a resistência. Tá? E isso é utilizado tanto em eletrônica quanto em instalações elétricas. Esse, na verdade, é o princípio, né, para a gente se trabalhar com a corrente elétrica. Tá? Se a gente sabe, né, a resistência, a gente sabe, né, a tensão. Né? Olha, se a gente sabe resistência e corrente, a gente sabe a tensão. Se a gente sabe tensão e corrente, a gente sabe a resistência. Tá? E isso define muitos parâmetros, como, por exemplo, né, bitolas de cabo. Tá? Por que eu tenho que pôr um disjuntor de 10 amperes, né, aproximadamente, num fio de 1,5 milímetro? Tá? Porque, né, eu tenho que controlar a quantidade de corrente. Aliás, eu tenho que controlar a tensão também, né? Eu já sei a tensão qual que é. A tensão vai ser 127, tá? Volts. Aí eu estou colocando um disjuntor de 10 amperes. Isso quer dizer para mim, entendeu? Que a resistência do meu fio, né, pode ser determinada. Ela é determinada pela minha tensão e pela minha corrente. Como que eu vou determinar? Tensão dividido por corrente me dá a resistência
do meu fio, por exemplo. Tá? A grosso modo, viu, gente? Tem os parâmetros, né, de porcentagem que a gente trabalha, né, de segurança, tá? De segurança. Mas a princípio, né, é assim que a gente trabalha para definir, né? Então eu não posso, num fio de 1,5, ter ultrapassar a resistência dele. Eu não posso colocar um disjuntor de 100 amperes aqui. Entendeu? Porque ele vai ficar livre para percorrer corrente até 100 amperes, né? Ele teria que ter uma resistência muito maior, tá bom? Aqui. Esse formulário aqui é interessante, né? Dá para ser utilizado de várias formas, né? Deixa eu pegar aqui. Então temos aqui, ó, o I desse lado, que é a corrente. Aqui já está juntando o P de potência elétrica, né? O R de resistência, né? E o V de tensão, tá? No caso do V, né, de tensão, dependendo da didática que você estuda, né? Às vezes você pesquisa em vários materiais, ele pode vir, né, simbolizado pela letra E ou pela letra U. É a mesma coisa, só muda a identificação. Isso não acontece com o P, com o I, com o R. A resistência é sempre R, a corrente é sempre I e a potência é sempre P. Só a tensão, né, que às vezes, dependendo da didática, ela pode vir representada pela letra E, pela letra V ou pela letra U. Tá? Cada um deles a gente vai ter 3 fórmulas que derivam. Tá? Então eu posso ter a fórmula que relaciona a potência com a tensão e com a corrente, né, que é o PVI, ou PUI, né, se eu usar o U no lugar. Eu posso, se eu não tiver a tensão, eu posso relacionar potência com resistência e com corrente elétrica, só que é I ao quadrado, né? Se eu não tiver a resistência e nem a corrente, eu posso, né? Aliás, se eu não tiver a tensão, a resistência e a corrente mesmo. Eu tenho a tensão e eu tenho a resistência, que dá para relacionar também. Tá? O mesmo acontece quando eu quero achar a resistência, a corrente ou a tensão. Tá? Então aqui é um conjunto, né, de 12 fórmulas que uma deriva da outra, utilizando apenas 4 grandezas. Tá? Eu estou usando somente 4 grandezas. Potência elétrica, tensão elétrica, corrente elétrica e resistência elétrica. Esse é o formulário que a gente utiliza para vários cálculos, né, dentro da elétrica. Tá ok? Dá para decorar isso daqui? Simples. É muito fácil decorar isso daqui, gente. Tá? Basta vocês identificarem aqui, ó. Deixa eu trocar a caneta. 2 fórmulas. Você não precisa decorar todas. Você só precisa decorar a fórmula da potência, que é PUI, tá? E a fórmula da tensão, que é VRI, ou URI. Então, PUI, VRI, PUI, VRI. Decorou essas 2 fórmulas aqui, o resto é tudo derivado delas, matematicamente. Ou seja, né, eu estou multiplicando aqui no PUI o U vezes o I. As outras fórmulas é eu manipular isso. Põe o I para lá, né? Põe o U para lá, vira outra fórmula. Entendeu? E aqui eu posso pôr o RI também, porque fica mais fácil. Eu posso pegar U não é igual a RI, então eu substituo. Por exemplo, eu tenho PUI. Tá? Isso aqui é matemática básica. Tá? Eu sei que o meu U vale RI, então eu troco.
no lugar do U, eu coloco RI. Só que já tinha outro I, né? Tinha um RI aqui e sobrou outro I lá, que já tinha na fórmula. Por isso que eu tenho a fórmula P, né, igual a resistência e I ao quadrado. Entendeu? Porque esse I multiplica esse I, né? Eu tenho I ao quadrado. Tá? Então, dessas duas fórmulas derivam todas essas fórmulas aqui. Basta trabalhar elas matematicamente. Perceberam? Complicado essa parte aqui ou não? O que vocês acham? Ah, professor, na hora que envolve as fórmulas já começa a complicar um pouco, né? É? Tá. Vamos trabalhar um pouquinho com elas a partir, né? Ou dessa aula, ou da próxima aula, a gente já vai começar a pegar algumas continhas, tá? Para a gente já ir acostumando a trabalhar com essas formas. Por quê? A gente usa essas formas aqui em eletrônica e também em instalações elétricas, tá? Ok? Aqui está falando um pouquinho desse experimento, né, da primeira lei de Ohm, mas é aquilo que expliquei já, tá? Quando a gente trabalha, né, com materiais, né, varia a resistência, ok? Então foi o que as experiências, né, situação 1, 2, 3, né, foi as experiências que o Sigmund Ohm ele desenvolveu, né? Então ele fazia situação por situação. Ó, ele tinha uma tensão de 9 volts, pôs uma resistência de 100, deu 90 mA. Manteve 9 volts, né? Trocou a resistência, deu 45. Situação 3, manteve a tensão, dobrou a resistência, caiu pela metade a corrente. Isso provando a relação que ele observou. Né? O que ele observou aqui? Né? Que a resistência, né? A corrente é inversamente proporcional à resistência. Quanto mais eu aumento uma, mais a outra diminui. Tá? Ele fez vários tipos de experimento. Tá? Ele fazia isso, né, dentro do circuito, anotava os valores e depois percebeu, né, que essa relação matemática aqui, ó, de divisão. Tá? Ele percebeu, né, quase ao acaso, né, porque o intuito dele era comparar, né, os valores, mas ele não sabia que ia dar tão na cara assim e chegar numa fórmula matemática, que era essa daqui, ó. A corrente elétrica é a tensão dividido por E. Basicamente está naquele formulário lá, tá? Então, ele definiu, né? Olha só que dificuldade, né? Que a intensidade da corrente elétrica em um circuito é diretamente proporcional à tensão aplicada e inversamente proporcional à sua resistência. Tá? Ok? E esse material aqui vocês pegam depois para ir vendo com calma, tá? E qualquer dúvida a gente retorna nesse conteúdo, tá bom? Então a gente já percebeu que a gente vai utilizar a lei de Ohms sempre para ver ou tensão, ou corrente ou resistência. Tá? E a gente vai, aqui está trazendo uma fórmula que é ao contrário do que eu estava falando, né? I igual a V dividido por R, mas é a mesma, viu gente? Se eu passar o R para lá, multiplicando, vai ficar VRI, tá? Que é essa daqui, ó. Eu gosto mais de trabalhar com essa fórmula aqui, ó. Essa daqui foi a primeira fórmula que eu decorei, eu achei muito fácil decorar ela. Tá? E as outras duas derivam dela, tá? Tanto essa quanto essa, tá bom? Volts é a tensão, amperes a corrente e ohm, né? Com o símbolo de ohm é uma ferradura, tá?
é a resistência elétrica. Tá? Vamos ver alguns exemplos aqui então, gente. Vou pegar aqui, deixa eu encaixar aqui na tela. Acho que dá para ver os dois. Temos 3 exemplos aqui. Tá? Exemplo 1. Vamos supor que uma lâmpada utiliza uma alimentação de 6 volts. Então tem aqui, ó. Se eu estou falando que a alimentação da lâmpada é 6 volts, a gente já imagina que ela está ligada numa bateria, né? Ou vamos supor que ela está em 4 pilhas. Cada pilha é 1,5, né? Vai dar 6 volts. Então 4 pilhas aqui, ó. Tá? Para dar essa tensão. Ok? Aí eu sei que ela tem 120 ohms, tá, de resistência. Tá? Aí eu pergunto, qual o valor da corrente, né, que passa pela lâmpada quando ligada? Por que quando ligada? Se eu perguntasse qual a corrente que passa quando a lâmpada está desligada, qual que seria, gente? Quem arrisca chutar aí? Qual que é o valor da corrente quando a lâmpada está desligada? Não tem corrente, gente. Está desligada a lâmpada. Tá? Ó, vamos lá, hein, gente. Olha, então, eu pergunto qual é a corrente, né? Olha, eu vou fazer uma pegadinha depois na prova, viu? Só porque é por causa disso, né? Vou pôr essa pergunta. Vou dar alimentação em 6 volts, vou dar 120 de resistência e vou perguntar qual o valor da corrente quando a lâmpada está desligada, tá? Se vocês responderem que é diferente de zero, mas vamos lá. Então, vocês entenderam, né? Que para mim ter uma corrente, eu preciso ter um circuito, tá? Sem interrupção, tá? Entre 2 polos, tá? Entre 2 partes. Por isso que a gente trabalha aí, né? Na nossa casa, tem que ter no mínimo uma fase e um neutro. Por quê? Né? A fase representa uma parte negativa e o neutro, né? Vai funcionar como uma parte positiva para a corrente ter um retorno, senão não tem como passar corrente. Se tiver rompido o fio aqui, ó, né, não passa corrente, tá? Então, o que a gente fez aqui? A gente usou a relação, uma das relações, já que eu estou procurando a corrente, eu fui direto na fórmula da corrente, que é a tensão dividido pela resistência, 6 dividido por 120, né? A gente pode confirmar aqui na calculadora. Ó, 6 dividido por 120, 0,05 amperes. Podemos trabalhar com os conceitos de múltiplos e submúltiplos, relembrando metrologia, né? Ou seja, eu tenho o princípio de medição. Amperes, né? É como eu vou medir a minha grandeza. E eu posso transformar em múltiplos e submúltiplos. Ou seja, né, um submúltiplo de ampere é o miliampere. O que é o miliampere, gente? Eu vou recordar um pouquinho aqui da matemática que a gente vê em metrologia. Né? 0,05 multiplicado por 10 elevado a menos 3. Tá? Potência de base 10. Esse 10 elevado a menos 3, tá? E tudo isso em amperes. Tá? Esse 10 elevado a menos 3 equivale a mili. A gente troca o número, né? Por uma letra minúscula m, de miliampere.
tá? Só que a gente tem que fazer a conversão aqui, né? A gente tem que fazer a conversão. Então, como que a gente faz? Se está menos 3, a gente vai andar com a vírgula 3 casinhas. 1, 2, opa, não tem mais uma aqui, eu vou ter que acrescentar um 0. 3. Tá? A vírgula ficou aqui, ó, depois desse 0 acrescentado. Ou seja, eu vou ter 50 miliamperes. Tá? Então, a conversão aqui, né, de 0,05 ampere para 50 miliampere é uma diferença de 3 casas decimais. Tá? É bom fazer essa comparação aqui, tá bom? Só para recordar aí um pouquinho, né, da matemática aplicada aqui. O segundo exemplo, então. Tranquilo aqui no primeiro exemplo? Alguma dúvida, pessoal? Entenderam por que deu 0,05 ampere ou 50 miliampere? É uma formulinha bem básica. Alguém tem alguma dúvida ainda? Vamos seguindo então, hein? Número 2. Vamos supor também que o motor de um carrinho de autorama atinge a rotação máxima ao receber 9 volts da fonte de alimentação. Aí no caso já é uma bateria, né, de 9 volts. Nessa situação, a corrente, né, 230, cuidado com as anotações, é miliampere. Miliampere. Eu vou fazer o caso contrário, pessoal. Eu vou transformar miliampere para ampere. Tá? Então, ó, 230 miliampere, eu vou ter que andar com a vírgula ao contrário para transformar em ampere. Tá? Então, a vírgula estava aqui. Imaginariamente, ela fica no final do número, certo? Se eu andar 3 casas, ó, 1, 2, 3, ela vai vir aqui antes do 2. Então, eu vou ter que acrescentar um 0. Tá? E o último 0 eu não vou precisar pôr, né? Então, fica só 0,23. Tá? Então, já estou relembrando aqui a parte de conversão. Tá? Porque é importante para resolver alguns exercícios. Beleza? Então, 0,23 ampere, né? É o que eu vou utilizar na minha fórmula. Tá? Não posso usar direto miliampere, senão vai dar erro. Tá? A fórmula que eu estou usando é da resistência. Ok? E eu sei que a resistência é a tensão dividida pela corrente. A tensão eu tenho que é 9, a corrente é 0,23, então eu tenho uma resistência interna nessa situação de 39,1 ohms. Tá? Utilizando outra fórmula aqui. Tranquilo? Um outro exemplo. Tá? Um chuveiro, né? Tem aqui 120. Aqui não estou vendo, não sei se é ohms. Eu acho que é resistência aqui, viu, gente? Esse quadradinho aqui deve ser ohms. Tá? Aqui, ó. Tá falando 12 no exercício, mas marcaram 10 aqui. Vamos fazer com os dois, tá? Vamos considerar primeiro o que está aqui, ó. Aqui está falando 10 ohms. Aqui embaixo, tá? Usando a fórmula, aquela mais tradicional, que é a VRI, né? Eu multiplico resistência por corrente. Eu sei que a corrente foi me dada aqui, 22 amperes, tá? Então, eu tenho a corrente e tenho uma resistência aqui no exercício, de 10 ohms. Multiplicando os dois, eu tenho 220. Ah, Fábio, e se fosse 12? Né? Se fosse 12, eu ia ter R igual a 12, né?
12 ohms, tá? E eu tenho a minha corrente ainda mesma, porque vamos supor que a gente mediu a mesma corrente, tá? E eu queria saber a tensão que estava dando ali, tá? É 22 vezes 12, tá? Ou seja, né? Calculadora. Vamos pegar aqui. Oh, meu Deus do céu. O que aconteceu aqui? Eu não peguei a calculadora. Acho que eu cliquei no Paint. Né? 22 vezes 12. 264 volts. Tá? Ou seja, né? Se eu fosse utilizar ali, né, o 12 volts, o 12 ohms de resistência, né, eu precisaria de uma tensão maior para poder executar a atividade ali, o trabalho do chuveiro. Ok? Tranquilo? Entenderam aí que teve um errinho ali no exercício 3, né? Em vez de 12 era para ser 10 para dar um valor mais adequado. Se fosse 12, né? É porque a resistência, né, não poderia não funcionar. Ou seja, ela não ia executar o serviço de aquecer a água. Tá bom? Mesma coisa quando você pega um chuveiro 110 e coloca uma resistência de 220. A energia não consegue aquecer a água. Por quê? Porque você precisaria de mais tensão para gerar uma corrente maior e passar ali pelo seu chuveiro. Tá bom? Vamos limpar um pouquinho aqui. Desses 3 exercícios, pessoal, alguma dúvida? São os primeiros exemplos, né, de cálculos que a gente aborda aqui em elétrica. Tá? Vamos fazer algumas atividades para a gente trabalhar um pouquinho esse exercício? Pode ser? Ó, peguem um papel aí, uma caneta, né? Vamos refazer o exemplo 1 aqui, ó, trocando, em vez de 6 volts, né? Vamos considerar 12 volts e verificar qual que é a nova corrente. No exercício 2, tá? Eu já vou trocar aqui, ó, 230 mA, vamos dobrar também. Vamos falar que é 460 mA. Né? Qual que vai ser a minha nova resistência? Tá? Aqui eu quero saber qual que é a nova corrente, aqui eu quero saber qual que é a nova resistência. Ok? Rapidinho então, só conferindo então. Aqui a gente trocou o 6 por 12, né? Então a conta ficou, né? I ia ser igual, né, a 12 dividido por 120, certo? Que deu quanto? 0,1 miliampere. 0,1 ampere ou 100 miliampere, certo? Certo. Ok? Ó, na calculadora. Eu vou ter que dar um ESC aqui, peraí. Vamos lá. Cadê minha calculadora? Eu tinha anteriormente 6 dividido por 120. Tinha me dado 0,05. Agora eu tenho 12 dividido por 120, que vai me dar 0,1 ampere. Tá? Para mim transformar, né, em miliampere, eu tenho que andar 3 casinhas, né, com a vírgula.
Tá? É a mesma coisa de eu multiplicar por 100. Tá? Então, vezes 100. Tá? Desculpa, a mesma coisa de eu multiplicar por 1000, viu, gente? Deixa eu voltar aqui. Eu vou pôr mais vezes 10 aqui que vai dar certo. Pronto. Tá? Por isso que chama mili, vem de uma casa de milhar. Tá? Então vai ficar 100 mA. Beleza? No caso do segundo exercício, né? Eu tenho resistência, que é a minha incógnita, tá? E aqui eu falei que em vez de eu ter 230 mA, eu tenho 460. Esse 460 aqui de corrente, né, vai dar 0,46 ampere. Eu converti também, né, 460, aí no caso não multiplica, divide por 1000. Tá? Então a gente veio aqui na calculadora, zero a calculadora, né? 460. Em vez de multiplicar, eu estou fazendo o inverso, então eu divido por 1000. Tá? 0,46. Tá? Ok? Amperes. Tá? Então vai ser sempre essa continha. Ou multiplica por 1000 ou divide por 1000. Tá? Depende se você vai transformar em miliampere ou ampere. Tá? No caso de miliampere para ampere, a gente divide. Se eu tiver ampere e transformar em miliampere, eu multiplico. Tá bom? Fazendo a conta, né? Eu vou ter... Opa, fechei a calculadora, não é para fechar não. Né? Vamos lá. Eu continuei ainda com 9 volts, com a mesma bateria, né? Dividido agora por 0,46, que vai me dar 19,6 aproximadamente. Tá? Então vamos colocar aqui, ó, 19,6 aproximadamente. Tá? Qual foi a conta que eu fiz? 9 dividido por 0,46, tá? E vai me dar esse resultado. Tranquilo, né, pessoal? Todo mundo chegou nesse resultado, então? Tranquilo. Tranquilo, então. Então, por hoje, acho que continha deu para a gente fazer uma introdução, tá? Vamos pegar um pouquinho da disciplina de instalações elétricas para a gente recapitular hoje também. Tudo bem? Deixa eu só fechar aqui, então. Então, só para a gente dar sequência nas duas disciplinas, como a gente vinha já fazendo, né? Vamos entrar aqui em instalações elétricas, tá? E deixa eu só recapitular com vocês essa parte de fornecimento de energia elétrica, que fala de entrada, ramal de ligação, quadro de medição. Eu não tinha comentado com vocês, certo? Não passei por aqui, né? Que eu lembre, não. Pelo menos comigo aqui, não. Então, porque anterior a isso, ó, o que a gente tinha visto antes disso? Acidentes com eletricidade. De acidentes com eletricidade, a gente comentou, certo? Sim. Tá, então vamos lá. Vamos dar sequência, então, né? Falando um pouquinho do fornecimento de energia, tá? Então, são assuntos que um se encaixa no outro, né? A gente tem que, para fazer, né, a gente viu ali, calcula a resistência, calcula a potência, né? A tensão, corrente. Essa energia tem que chegar na nossa casa de alguma maneira. Para isso existe um padrão, tá? Existe um padrão de acordo com a concessionária da sua região aí. Tá? Então eu peguei alguns exemplos aqui só para a gente ilustrar, tá?
o nosso próprio padrão aqui está sendo substituído, né? Se vocês perceberem, eu não sei né, na cidade de cada um, né? Mas, por exemplo, aqui em Araraquara, o cabeamento está sendo trocado, tá? O princípio é o mesmo, tá? Tem que chegar ali fase, neutro, né? 2 fases, um neutro. Porém, em vez do cabo ser separado, né? Em três linhas, eles estão colocando um cabo trançado, né? Trançado não, enrolado, né? Parece uma coisa única. Aí você vai ver nesse mesmo chicote, né? Já tem fase, neutro e outra fase, né? Ou seja, já alimenta 220, 127 num único volume de cabo, numa única linha, né? Eu achei interessante, né? Que o cabo já vem isolado, né? Por que os cabos eram separados, pessoal? Os cabos eram separados por causa que eles não tinham isolamento. Tanto é que era um perigo, né? Por exemplo, o molecada que solta pipa, né? Naquela fiação, sem isolamento lá, se a linha da pipa, né, tocar 2 fios, ele pode fechar um curto ali, entendeu? Depende se estiver chovendo, se estiver molhado, depende de algumas condições ali, né? E agora não, agora esse volume numa única linha, né? Que eu já tinha visto em outros locais, né? Está sendo aplicado aqui na cidade também de Araraquara. Tá? É interessante. Alguns bairros novos aqui eu já tinha visto que fizeram nesse novo padrão, tá? E esse padrão, né? Novo padrão tem que ser reconhecido, né? Aqui no caso aqui quem implanta é a CPFL, né? Mas ela segue todo o regulamento da ANEEL, tá? Então existe sempre uma burocracia envolvida para isso. No caso aqui, né? Tem para fornecimento de energia elétrica, né? A ANEEL criou uma resolução, né? A resolução 456 de 29 de dezembro de 2000, né? Dá algumas diretrizes de como fazer essa entrega da energia. Então, concessionárias e distribuidoras de energia elétrica têm que seguir essa resolução da ANEEL, que está ligada diretamente, né, com o governo, tá bom? A gente entra de novo com alguns conceitos, né? Que é, por exemplo, ponto de entrega. Então, quando a gente vai falar com concessionária, ela tem um limite de atuação. Ou seja, o limite de atuação dela é o ponto de entrega. Só que ela define também, ela só executa a entrega da energia se você adotar um padrão que ela aceita. Como assim? Vamos supor que você está solicitando a energia elétrica na sua residência, né? Você tem que montar uma entrada lá. Aí você montou um poste do seu jeito, né? Deixou 2 fios lá de qualquer medida e chamou a CPFL para pôr um relógio. Eles não colocam. Você tem que seguir o padrão deles. Por exemplo, tem que comprar o poste padronizado, colocar fiação padronizada, né, na cor correta. O relógio tem que estar acomodado na caixinha apropriada, não é qualquer caixa, né? Então não é em qualquer ponto que eles fazem a entrega da energia para você, de qualquer maneira. Ok? Porque o que a gente vê na prática? Por exemplo, em bairros mais antigos é comum a gente ver o poste de entrada de metal puro, né? Ele é feito de cantoneiras. Tudo bem, naquela época era aceitável, né? Agora não se aceita mais. Agora o poste tem que ser, né, de cimento, ok? Então esse ponto de entrega, né, é o limite entre concessionário e consumidor, ok? Então alguns itens aqui, ó. O ramal de ligação,
né? Esse ramal de ligação, né? É um dos itens, né? É esse padrão novo que eu estava comentando. É responsabilidade da concessionária que faz a distribuição da energia elétrica. Ainda a gente vai ver um pouquinho, né? De geração, distribuição dessa parte de energia elétrica ainda, tá? Em outro momento. Da parte do consumidor, né? Ele tem que deixar pronto um ramal de entrada. Esse ramal de entrada, né? É onde vai ser conectado, né? E feito o ponto de entrega, ou seja, a conexão da sua energia, tá? Para controlar a energia que você utiliza, né? Aí você tem um quadro de medição, tá? Nesse quadro de medição, você tem ali um relógio que contabiliza, né? Quantos você utilizou, né? De potência por hora, né? Então ele faz uma conta de quilowatt-hora, né? De quanto você está gastando de energia, ok? Então o quadro de medição fica do lado do consumidor, tá? Aí você tem desse quadro, tá? Você tem o ponto de entrada para sua residência, tá? Então o quadro aqui seria o 4 e o ponto de residência aqui seria um quinto elemento nesse circuito, tá? E tem que chegar no seu quadro de distribuição, que é o sexto. Pessoal, o que acontece muito é que, né, residências antigas não seguem esse padrão, ou seja, muitas residências não têm um quadro de distribuição. E esse ponto de entrada aqui, ó, é feito aqui em cima, aéreo. Aqui está um ponto de entrada subterrâneo. Imagina esse ponto de entrada aéreo, né, já alimentando diretamente por cima do telhado, né? Ou seja, a energia vem, desce no quadro, depois sobe de novo e vai para alimentar a residência. O único controle que você tem é o controle do quadro, que tem um disjuntor aqui por padrão. Tá? Então aqui vai ter o relógio de medição e vai ter aqui, ó, um disjuntor. Tá? Que normalmente ali, né, você encontra um disjuntor ali alto, né, de 60 amperes, por exemplo, né? Basicamente isso, tá? O que acontece? Você puxou um fio aqui, né, que certamente ele faz parte de uma linha principal e que realmente aguenta uma amperagem dessa, uma corrente de 60 amperes, tá? Mas lá dentro da sua casa, quando você for puxar para as tomadas, né, para a iluminação, né, puxar todas a alimentação, você vai pôr fio de 1,5. Vamos supor que você pôs fio de 1,5 ali, tá? Se tiver alguma coisa errada, se você alimentar um chuveiro com fio de 1,5, tá? O que acontece é que esse disjuntor de 60 amperes, ele não vai desarmar. O seu fio vai começar a esquentar, porque ele não aguenta 60 amperes. Um fio de 1,5, né? Aguenta 15 amperes tranquilo até. Tá? A gente sempre coloca um disjuntor menor, de 10 amperes, né? Por quê? Para não perder energia com aquecimento. Você paga. A energia de aquecimento é paga, é quilowatt-hora, é potência que você está gastando. Então, toda vez que você vê um fio aquecendo, você pode ter certeza que esse aquecimento está gerando o aumento da sua conta de energia elétrica. E esse aquecimento poderia ser evitado você colocando o disjuntor adequado para a fiação. Por exemplo, a fiação de 1,5, né, é 10 amperes. Tá? Então, o que eu quero trazer de consciência para vocês? Vocês vão trabalhar, não tem como, a gente vive em circuitos elétricos, seja em casa, ou seja numa empresa, numa indústria, né? A relação entre a fiação, tá?
e a corrente que passa nela. Não é qualquer fio que a gente vai instalar qualquer máquina. É isso que eu quero dizer. Tá? Se eu sei que aquela máquina tem uma potência alta, vamos supor lá, é uma máquina de 1.200 watts de potência. Tá? Se ela tem 1.200 watts de potência, tá? Eu estou falando que P é igual a 1.200. Tá? Vamos supor que eu conheça a tensão eu conheço a potência da máquina e eu conheço a tensão que eu vou ligar ela. Se eu conheço a tensão que eu vou ligar ela no 220. Tá? Eu consigo calcular a corrente. Por quê? Porque eu sei uma formulinha básica, que é aquela PUI. Né? O que eu quero achar? Eu quero achar o I, que representa a corrente. Então eu vou isolar. Né? Eu vou deixar o I aqui, ó, desse lado, né? Ele estava aqui. E lá junto com o P eu vou passar a tensão. Se ela está multiplicando, ela passa dividindo. Então agora eu já consigo calcular o I. É a minha potência de 1.200, tá? Dividido pela minha tensão de 220. Se eu fizer essa conta, eu vou ter a minha corrente que vai passar pelo fio. Tá? Então o que vai passar pelo fio? Olha só. Pelo fio vai passar basicamente aqui. Deixa eu pôr num cantinho mais limpo aqui da tela. Verá aqui 1.200 dividido por 200. Opa, desculpa. É 1.200 dividido por 220. Né? Pois não, acho que eu coloquei errado, espera aí. 1.200 watts dividido por 220 igual. É isso mesmo. Deu uma corrente baixa, viu, gente? 5,4. Tá? 5,4 por quê? Porque está em 220. Né? Aí que vem aquela história, né? Nossa, 220 gasta menos. Não é que gasta menos, tá? É que ele tem uma tendência de diminuir a corrente. Então aqui, ó, deu um valor de meu I 5,45. O que? Amperes. Sempre que eu falo de corrente é amperes, tá? Ok? Mas e se fosse então 1.200 numa tensão de 127? Tá? Como que ficaria aqui a minha corrente? Tá? Aí eu vejo já, né? 1.200, deixa eu colocar aqui para cima, né? 1.200 dividido por 127 igual 9,4. Né? Dá 9,45 também. Tá? 9,45. O que? Amperes. Então, qual que é a diferença de eu ligar um aparelho de 1.200 watts numa tensão de 220 e um aparelho de 1.200 watts numa tensão 127 ou 110, né? O que muda é a corrente. Tá? A corrente elétrica em 220 é menor, tá? Porque a tensão é maior. Tá? Então a corrente acaba diminuindo. Tá? Por isso que um chuveiro 220, né, ele aceita fio até de 4 milímetros. Né? Normalmente se coloca 6, mas 4 milímetros ele era tranquilo. Tá? Já num chuveiro de 127, não. Né? Pode pôr 6 milímetros, 10. Né? Por quê? Porque a corrente elétrica vai ser maior.
Já vimos, né, sem querer aí, já vimos mais uma aplicação de uma das fórmulas que a gente estava falando, tá? Foi só para ilustrar aí, né? A gente nem ia entrar nesse contexto de conta, mas já aproveitei que a gente veio lá da eletrônica, né, com alguns cálculos, né? Já coloquei aqui uma aplicação de um cálculo também, né, dentro de instalações elétricas, só para vocês terem noção da aplicabilidade. Alguma pergunta? Professor, só recapitulando, a parte Vamos lá. do chuveiro aqui, para mim fazer uma anotação aqui, o chuveiro 220, o fio, o mínimo é 4 milímetros? Depende da potência do chuveiro, né? Vamos falar É, 5.400 watts de chuveiro, sei. entendeu? Então, Ah, se o chuveiro é entendi. 5.400 watts, é porque tem chuveiro de até 8.000 watts, viu? Toma Ah, cuidado aí. entendi. Então, uma dúvida minha, eu falei, vou Ó, o perguntar. chuveiro, aquele gorducha, o gorducha, ou é 5.400 ou é 5.600. É mais ou menos isso, tá? Dividido por 220, né? Então, vamos fazer essa continha rapidinho aí, tá? Porque eu estou chutando algumas coisas aqui, mas para tudo tem conta, viu, gente? Tá? Para saber bitola de fio. Aliás, a gente vai fazer um projetinho, vocês vão ver aí, né? Projetinho aí, a última turma fez uns projetinhos que, né? Até eu fiquei com inveja de elétrica. E aí vocês vão até poder calcular a bitola de fio em cada circuito. Vai ter um procedimento, tá bom? Mas já para antecipando, ó, 5.400 é um chuveirinho simples, tá? Tem duchinha que é mais econômica ainda. Tá? Já vi umas duchinhas, parece de brinquedo, né? De 3.800 watts, ó, né? É muita potência, gente. Nossa, se a gente for comparar com lâmpada LED, por exemplo, é 5 watts uma lâmpada LED. Dá para pôr 5.000 lâmpadas aqui, ou 1.000 lâmpadas no lugar de um chuveiro, né? Mas vamos lá, dividido por 220. Ó, dá 24 amperes, tá? 24 amperes, aí você vai ter uma tabela de fiação, né? Para esse tipo de carga, tá? Então, de acordo com a carga, você tem uma fiação adequada, tá? Então, se eu sei que um circuito vai passar no máximo 10 amperes, né? Eu sei que dá 1,5, mas isso é por cima, viu? É mais com a prática mesmo, né? Sem lembrar os cálculos, né? Então, quando a gente for fazer os cálculos, a gente só confirma, né? Mas para 25 amperes, né? Daria para colocar um de 4 milímetros, sim, tá? Daria para colocar, tá? Um de 4 milímetros, ok? Mas por segurança, normalmente o pessoal coloca 6, tá? Por segurança, entendeu? Então considera 6 milímetros mesmo, tá? Para o chuveiro daí, mesmo se for 220, só por questão de segurança mesmo, tá bom? E não é só isso, viu, gente? Tem a questão de emenda, né? Um fio desse tipo não pode ser emendado, né? Tem a questão dos conectores, que também pode, né, ter mau contato, né? É bastante detalhes que a gente vai ver por partes, beleza? Tranquilo? Respondido, mais ou menos? Beleza, professor, já tirou minha dúvida aqui já, obrigado. Aí, se você um dia, se você colocar o de 4 milímetros, aí um dia eu quero colocar um super chuveiro de 8.000 watts. Você nunca vai lembrar que o fio é 4 milímetros. Você vai tacar o chuveiro lá e vai funcionar, viu? Vai funcionar porque eu sei que tem casas aí que funciona com fio de 1,5. Eu acho absurdo, gente. Não sei como que não estourou ainda a casa. Depois as casas pegam fogo, o pessoal não sabe por quê, né? Ao mesmo tempo que liga o chuveiro, liga uma torradeira junto com o fio. Porque passa uma amperagem tão grande. Tem fio que não rompe, gente. Ele não rompe. Ele foi feito com um limite de corrente, né? Para 15 amperes, por exemplo. Vai passar 30 amperes nele, ele não vai se romper, né? Aquele metal vai aquecer num ponto, né? Que vai derreter até a proteção dele, né? Se ele não tiver em contato com nada, não vai acontecer nada, ele vai ficar aquecendo.
Mas esse que é o problema, né? Às vezes você só descobre isso depois que, né? Quando começa a cheirar queimado, né? Porque quando, né, vai aquecer, aquela borrachinha que protege o cabo, né? Ela é anti-chama. Mas mesmo anti-chama, ela derrete, né? Aí você vai sentir cheiro de queimado. O que é cheiro de queimado? É muito comum, né? Ter um disjuntor falhando que cheira queimado. Tem disjuntor que se você chegar, sentir um cheirinho de queimado, você pode procurar primeiramente na caixa de disjuntor, né? Às vezes dá falha no disjuntor, ele, né, ele queima lá, tá? Ou precisa de aperto, por exemplo, né? No disjuntor. Tá, mas são tudo coisas de aulas futuras, tá bom? Vamos voltar no nosso tópico de entrada aqui, porque falando da entrada, né? Tem várias configurações de entrada. Essa, por exemplo, aqui a gente viu, né, que é um ramal de ligação aéreo, né? Que é o ponto de entrega aéreo, que a gente fez, depois do quadro de medição, uma entrada subterrânea ali, né? Por baixo, né? Não tem entrada aérea depois do quadro, tá? Isso daqui é o padrão, por exemplo, da minha casa aqui, né? Eu tenho postinho, tenho o quadro de medição embaixo e tenho a entrada por baixo, né? Embutida pela terra até chegar no meu quadro dentro da residência, ok? Mas o que a gente pode ver? Né? Vou passar um pouquinho aqui, deixar para vocês lerem. Ah, eu não coloquei as outras fotos. Ah, coloquei sim, está aqui embaixo, vamos lá. Aqui está falando um pouquinho dos valores de tensão fornecido, né? Como assim? Os valores mudam? Mudam, pessoal. Porque o valor de tensão fornecido na sua residência depende do tipo de transformador, tá? Então tem o transformador triângulo, né? A ligação das bobinas internas são de triângulo. Nesses tipos de transformador, a tensão entre uma fase e um neutro é 110, não é 127. Por isso, né, que são os transformadores mais antigos, que se fala 110 volts, tá? E entre fase e fase dá 220, ok? Na ligação estrela, a fase e o neutro dá um pouquinho mais, dá 127 volts. Mas fase e fase dá 220 mesmo, tá? Então, fase neutro em estrela dá 127 e no triângulo dá 110. Então, o tipo de transformador, né, define a tensão de alimentação. Ah, mas isso muda muito? Hoje, os aparelhos 110, 127 já estão ali, né, já tem um circuito que aceita as duas tensões. Então, não muda muito, tá? Não vai mudar muito, não. Aliás, né, não é tão fixo assim essa tensão, tá? Se for uma rede mal planejada, né, onde está 127 vai ter menos, vai ter 115, 119, né? No caso onde tem 110, se tiver uma sobrecarga, também vai subir, né? Então, isso daí é um padrão que às vezes pode estar com deficiência na prática também. Beleza? Aqui tem o esquema, né? A simbologia, né? O triângulo estrela é um fechamento, né? Aqui está falando do tipo de enrolamento interno das bobinas, né? Enrolamento de mais alta tensão e enrolamento de mais baixa tensão, né? Tem transformadores trifásicos, né? O que os transformadores trifásicos fazem, né? Eles possibilitam a gente ter uma tensão diferente de 127, 220, né? Que é 380, 440 e assim por diante, né? Com mais fases. Aí eles mesclam um circuito, né? Então tem o circuito triângulo-estrela, né? Tem o estrela-triângulo, né? E tem um estrela zigue-zague, também tem esse tipo de transformador, tá? Cada um tem uma relação de tensão, ou seja, dependendo dos pontos que você pega de cada um, né?
você vai ter a tensão entre as fases. Tá? Então tem a formulinha aqui. Tá? Conforme você calcula aqui, você tem a tensão. Depende dos pontos. Tá? Também mais para frente a gente aprofunda um pouco nisso quando estiver falando de motores, porque encaixa também no fechamento de motores. Tá? Quando a gente trabalha com, né, motores industriais, né, você tem que saber fazer o fechamento certinho dele dentro do sistema aí, né, de transformadores, tá bom? Basicamente o nosso sistema vai ser monofásico ou bifásico, tá? Monofásico quando a gente tem a tensão ou só 110, ou só 127, ou só 220. Existe também 220 num único fio, tá bom? Então, a gente aqui está acostumado a ter 220 em duas fases. Tem certas regiões que tem 220 numa única fase. Da mesma maneira, depende do transformador e do que a concessionária está fornecendo de energia. Ela segue aquele padrão que ela estipulou para aquela região. Tá? Bifásico. O bifásico ele é feito a 3 fios, né? Porque daí eu consigo ter duas tensões diferentes. Se eu pegar a fase neutra, eu tenho 110 ou 127. E se eu pegar a fase, eu vou ter 220. Tá? Às vezes, se decide entre monofásico e bifásico, dependendo, né, do porte da residência. Tá? Casinha popular, por exemplo, normalmente eles consideram um padrão monofásico. Então eu já vi o bairro inteiro com padrão monofásico. Aí, para você pedir, né, você tem que pedir um relógio bifásico, só que você tem que justificar uma carga instalada. Tá? Então, normalmente, quando você quer instalar um ar-condicionado, né, ar-condicionado até existe no padrão 127, né? Mas por aquele motivo, gente, 220 vai ter menos perca em calor pelo fio. Você consegue, num fio de bitola menor, né, passar energia, né, para o aparelho. Então, a maioria dos ar-condicionados é 220 volts, né? E você só de falar que vai instalar um ar, você já justifica a instalação de um relógio bifásico. O que eles fazem, né? Você vai ter que passar mais um fio, né? E vai ter descendo no seu relógio, né, duas fases, e você consegue dividir a carga da sua casa, né, entre as fases. Tá? Um sintoma, né, um princípio de que você precisaria de duas fases é quando você tem aquele caso que você liga um aparelho e você visivelmente vê que a tensão da sua casa diminuiu. Ou seja, você liga um chuveiro, aí a luz apaga. Né? O que isso quer dizer? Quer dizer que ou você está com uma rede monofásica, né, e está todos os equipamentos ligados nessa rede. Né? Se você colocar uma bifásica, você consegue desviar uma energia só para o chuveiro, de uma das fases, e a outra fase você deixa para o restante da casa, por exemplo. Tá? Você divide a carga instalada na sua residência. A mesma coisa serve quando estivermos trabalhando por exemplo, com uma máquina. Né? Se eu tiver uma máquina de alta potência, né, eu tenho que pelo menos prever colocar ela num circuito que está com pouca carga instalada. Tá? Isso garante que eu não vou ter, quando eu ligar essa máquina, uma queda de tensão em outros aparelhos. Algum comentário? Tranquilo, pessoal? Entenderam essa parte? Monofásico, bifásico, 2 fios, 3 fios? Sim. Tranquilo, então.
trifásico, né? 3 fases e um neutro. Tá? A mesma coisa ali, né? No caso desse trifásico, basicamente as fases vai dar 220 cada fase, né? 127 uma fase e um neutro, né? E o intuito de você ter, né, 4 fios nesse caso é que você pode distribuir melhor a carga instalada, tá? E aqui está a representação esquemática, então, né? Às vezes só de você chegar numa residência, né? Você olha ali para a casa ali em cima, tá descendo 2 fios. Ah, então essa casa só tem 220, né? Tá descendo 3 fios. Ah, então tem 220, né? Né? Então teve um rapaz, né? Amigo meu aqui, né? Ele queria instalar um ar-condicionado, né? Ele até um dia que eu tava lá começou a conversar, eu quero instalar um ar-condicionado aí, mas acho que eu vou ter que trocar o relógio. Eu falei, deixa ele lá ver, né? Aí fui lá na frente da casa dele, né? Primeiro olhei para cima e vi 3 fios, né? Falei, acho que aqui tem 220. Olha, na casa dele não tem nenhuma tomada 220, né? Por isso que ele não sabia. Aí eu dei uma abridinha no relógio, né? Eu vi que descia lá embaixo 2 disjuntor, né? 2 disjuntor, porque é um para cada fase. Falei, ó, sua casa tem 220. Mesmo assim, né? É igual aquele caso, né? Santo de casa não faz milagre, né? Ele ficou meio desconfiado ainda. Não tem nenhuma tomada 220 em casa? Como é que tem 220 na minha casa? E morava lá já há anos, era uma casa antiga. Eu até fiquei admirado, né? Porque casa antiga, normalmente, né? Não tem um padrão elétrico muito, né, evoluído. E lá nele tem quadro interno, tem disjuntor, aqueles antigos DIN, né? Tudo padronizado, né? Um para o chuveiro, um para as tomadas, um para as lâmpadas, né? E tudo monofásico os disjuntor. Por quê? O cara fez a casa e dividiu as cargas. Ele só usou as 2 fases para dividir as cargas, né? Então, né, eu falei para ele e realmente o rapaz foi instalar o chuveiro, né? O chuveiro não, o ar-condicionado, né? Ele pegou uma fase de cada, né? E alimentou o disjuntor, alimentou o ar-condicionado e colocou um disjuntor externo, uma caixinha externa, com um disjuntor apropriado também, né? Bem, só para ilustrar aqui, tá? Alguém tem algum comentário sobre fornecimento de energia? Alguém já parou para ver o relógio de casa, como que é, padrão? Tá? Então aqui a gente vê um pouquinho dos padrões de entrada, né? Só quero fechar rapidinho isso daqui, para a gente fechar padrão de entrada hoje, tá? Então, o que vai mudar um pouquinho no padrão de entrada, né? Pode mudar o ramal externo, que é o da concessionária, e o ramal interno. Como assim, né? O ramal externo, né, é o que é responsabilidade, né, pública, né, da concessionária. Ele pode vir pelo postinho, por cima, né, entrar pelo postinho e você entrar para a sua residência por baixo, né, de forma subterrânea, tá? Porém, por exemplo, tem certos condomínios que não tem poste. A gente assiste alguns vídeos americanos que você não vê poste. Onde que está a entrada? A entrada, o ramal de entrada é subterrâneo. Tá? E chega no seu relógio, no seu medidor, por baixo também. Tá? Ou seja, fica embutido, né? Por baixo, em galerias, alguma tubulação, tá? Porque em condomínio tem e no nosso dia a dia não tem. Por exemplo, quem é de Araraquara aqui vai ver que lá que rua que é aquela do paralelepípedo ali, né? Onde tem a calçada de pedra, que tem umas árvores grandes ali, né? Aquela região ali, ela foi tombada
né? E foi restaurada ali, né? Não pode ter aquelas pedras, né? A calçada ali tem fósseis, né? Preservados na pedra. Eles embutiram a energia, né? Dessa maneira, tá? Para não ter que cortar as árvores, né? Que estava atrapalhando a iluminação e tudo mais, né? Ou a fiação também, né? E nos condomínios para ficar visível assim, né? Um ambiente mais agradável, mas é um sistema mais caro de manutenção, tá? É por isso que se utiliza muito o sistema aéreo, né? Porque é um sistema rápido de implantar, né? Tem mais manutenção, porém, né? É mais barato mexer. Por que tem mais manutenção? Né? Cai uma árvore, cai um raio, estoura um transformador, né? Ele fica mais sujeito a intempéries, tá? O ramal aéreo, né? E o ramal subterrâneo ele fica mais protegido realmente, né? Porém, nas galerias de ramais subterrâneos é espaço confinado, né? Para se fazer a manutenção tem que tomar mais cuidado, tá? Você pode ter um ramal de entrada misto, ou seja, em vez do fio atravessar a rua por cima, você tem o poste, tem a rede aérea, porém, né, a alimentação é feita até na sua casa, atravessando a rua, né, por meio subterrâneo. É uma ligação meio que mista, tá? Por que pode acontecer isso, né? Pela altitude da linha, né? É um meio de você evitar cruzar o cabeamento, tá? Mas é estranho, né? Já que, né, ia fazer por baixo, né? Fazia tudo por baixo mesmo, ok? E da sua casa também, né? Normalmente, o padrão seria ir por baixo, tá? Mas também, a gente verifica muita casa antiga que a entrada, né, para casa é aérea, tá? É aérea mesmo. Bem, por hoje, então, né, eu agradeço aí a participação de vocês, tá? Fiquem com Deus aí, tá? Se cuidem, estudem bastante aí, né? E qualquer dúvida, estou à disposição, tá? Nessa disciplina de instalações elétricas, nós temos um trabalho de fechamento da disciplina, tá? Que é montar um projetinho elétrico. Eu já comentei superficialmente, né? Que eu vou precisar para esse trabalhinho? De uma planta residencial. Normalmente eu falo para o pessoal escolher a planta da própria casa, tá? Se for muito complexa, pega uma mais simples, né? Porque se for muito complexa vai dar muito trabalho. Tá? Se tiver muitos, né? Piso inferior, piso superior, aí fica meio complexo, né? Pode pegar só um piso só. A gente vai fazer um projetinho elétrico, né? De instalação elétrica para vocês terem uma noção. Até mais então.